Antes de eu anunciar o tema de hoje, quando você dá um furo em público, você tem duas escapadas. Ou você tira barato de você e deixa todo mundo saber e você fica numa boa, ou você faz de conta que não aconteceu nada e continua seguindo. Eu tentei fazer de conta, mas eu não aguentei. Acabou de chegar minha água aqui, eu seco para tomar uma água, né? Fui encher o copo que eu não percebi que os irmãos elegantemente colocaram um insufilme aqui no copo. Então, com licença. Então, se você vê tudo molhado por aqui, já sabe o que é, tá bom? Muito bem. Tema de hoje, insegurança. Nós estudamos algumas parábolas de Jesus e uma delas foi a parábola do a parábola do bom samaritano. Se você não estudou conosco, ela está disponível no nosso site no domingo 10 de maio de 2015, sob o tema O amor sempre irá nos custar algo. Aprendemos que aquela parábola, ela se dá num cenário, e é esse cenário da parábola que eu quero analisar aqui com você. Então eu vou rever algumas coisas da introdução daquela mensagem, mas que se você quiser saber mais sobre o tema, ouça aquela mensagem. Naquela história, Jesus está ali reunido com os discípulos, ensinando um homem que era um mestre da lei. Jesus era um mestre da lei, ele também era um mestre da lei, só que ele não tinha popularidade. E este homem se levanta para colocar Jesus à prova. Na verdade, quando você lê o texto, você vê que ele queria, assim, aproveitar a popularidade de Jesus e ganhar um pouquinho de crédito com o povo ali também, querendo mostrar para o povo, olha, eu sei o que ele sabe também. Seria mais ou menos isso que esse homem queria fazer. Na verdade, ele queria que o povo reconhecesse ele como alguém do mesmo nível que Jesus. Então, ele faz uma certa pegadinha para tentar baixar um pouco a popularidade de Jesus. Aliás, uma coisa muito comum hoje em dia, né? A vida está cheia de gente assim. Quando tem pessoa que ela não consegue subir na vida, então ela fica puxando os outros para baixo. Era essa a característica desse cara. Eu quero ler o texto com vocês. Todos os textos que eu vou utilizar estarão aqui nas nossas telas, você pode acompanhar aqui conosco. Começo em Lucas 10, no versículo 25 ao 29. Lucas 10, 25, o texto começa assim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Uma pausa, basta aqui a leitura, para examinarmos um pouquinho alguns detalhes do texto. Esse homem é falso. Ele se levanta numa atitude honrosa de se dirigir a alguém. Quando alguém se levanta para conversar com o mestre, é porque está honrando aquela pessoa. Diante do público, ele estaria demonstrando, diante de todos ali, que ele respeitava muito a Jesus. Só que não. Ele queria era colocar Jesus à prova, uma pegadinha de mau gosto. Então ele puxa um tema que ele já tinha escutado Jesus ensinar sobre o assunto. Ele quer saber como ele poderia herdar a vida eterna. Na verdade, essa pergunta é quase que redundante, porque todo mestre judeu iria dizer: você tem que cumprir a lei. É isso. Este homem, aliás, um parêntese só, um parêntese que eu não tenho como explicar aqui, mas vou te indicar como. Eu recomendo você estudar conosco na Escola de Ministérios. De quinta-feira, das 7 às 10 da noite aqui, tem 7 horas começa a aula de Novo Testamento, 8h40, 7 horas de Antigo Testamento, 8h40 do Novo Testamento, e é gratuito, você pode participar aqui conosco. Se você quiser acompanhar pela internet, tem um custo disso pela internet, R$ 9,90, mas você
consegue ter acesso a todas as aulas que já passaram. Dentre elas, tem uma que eu fico explicando sobre a lei. Na verdade, quase que esse semestre todo eu estou estudando sobre a questão da lei. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós entendemos um pouquinho diferente essa questão da lei. Porque no Novo Testamento, quando está combatendo a lei como em oposição à graça, está falando, na verdade, da religião que os judeus, principalmente os fariseus, criaram em torno da lei. Aquela religião em torno da lei pesarosa, a lei sem o espírito dela, ela mata as pessoas e é pesada demais, e é isso que Jesus e os apóstolos foram contra. Mas a lei do Senhor, dada por Deus, ela é muito boa. A Bíblia diz que a lei é boa. Quando você lê o Salmo 119, você fica, uau, esse homem tinha uma paixão pela lei do Senhor. Ali nós mostramos esse outro lado da lei, que é muito importante nós vermos como Deus é justo, bom, correto, íntegro, bondoso, misericordioso. Tudo isso você vê na lei do Senhor. Eu recomendo que você estude conosco para você entender melhor quando o próprio Jesus aqui mostra que você poderia obter da vida e experimentar a vida praticando a lei do Senhor. Voltando aqui ao nosso texto, esse homem é muito provável que ele tinha escutado já os ensinos de Jesus. E ele sabia o que Jesus pensava e como Jesus interpretava a lei. Então, sabendo o que Jesus pensava, ele cita a própria posição de Jesus acerca da lei. De como Jesus interpretava o assunto de experimentar a vida através da palavra, como que era isso? Então ele faz aquela junção de um texto de Deuteronômio, de Levítico, que diz, ame o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo mandamento é, ame o seu próximo como a si mesmo. Amar Deus e amar o próximo, é nisso que está a prática de toda a lei. A lei se resume no amor. E Jesus, quando ouve o homem dizendo isso, Jesus elogia o homem, falou, disseste bem, pratica isso, e você vai ter vida. Não basta saber, você precisa praticar essas coisas, e você vai ter vida. O homem talvez ficando um pouquinho sem graça, mas querendo aproveitar aquele momento, ele falou, é agora que eu vou pegar e tirar uma lasquinha de Jesus aqui para mim. Ou seja, eu vou pegar um pouquinho dessa fama de Jesus aqui para mim. É aí que ele faz uma pergunta que às vezes nós não conseguimos entender direito. Texto de Lucas 10, 29, este homem se dirige a Jesus e diz assim, mas ele querendo justificar-se, grava essa expressão, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? O justificar-se aqui não é como soa para nós, que significa assim, querendo arrumar alguma desculpa. É assim que soa aos nossos ouvidos quando a gente fala, o homem está querendo se justificar, ele está querendo arrumar uma desculpa. Não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, esse homem, ele estava esperando uma resposta de Jesus para que ele ganhasse algo com esta resposta de Jesus diante do povo. O justificar-se aqui significa o seguinte, quando um discípulo chega diante de um mestre e dá uma resposta correta com relação à lei, que pratica a lei, o mestre se dirige ao discípulo diante de todos e diz assim, para aquele discípulo, verdadeiramente você cumpriu a lei. Você está justificado. Algo que soa assim para nós como sendo assim, você está abençoado, você está aprovado por Deus. É esse o sentido de justificar-se aqui. O homem então, querendo essa aprovação pública de Jesus, pergunta então, quem é o meu próximo? Só que ele já esperava Jesus dizer algo que ele ia ter uma resposta pronta. O que ele esperava? Ao perguntar para Jesus quem é o meu próximo, ele esperava que Jesus dissesse, são seus parentes e os seus amigos. Por quê? Porque para o judeu, próximo era só o familiar. No máximo ali o rol de amigos mais próximos. Se o cara fosse estrangeiro, dane-se. Dane-se. Se o cara é de outra nação, que se dane, não é da nossa turma, é nosso inimigo. E Jesus não ensina dessa maneira. Mas ele achando que Jesus ensinasse, então ele fala, mas quem é o meu próximo? Esperando que Jesus falasse, são seus parentes, seus amigos. Ele diria assim, tenho amado plenamente essas pessoas. E aí ele ouviria de Jesus, verdadeiramente cumpriste a lei, tu estás justificado. E aquele homem então sairia como um pavão, abrindo suas penas de espiritualidade diante do povo,
por ter o seu ministério e integridade confirmados publicamente através de um mestre com a fama de Jesus. Em outras palavras, dizendo, está vendo? Sou igual a ele, ensino o que ele ensina, tenho a aprovação dele, vocês podem me ouvir também. Só que não. Jesus dá uma virada na mesa. Nessa virada na mesa, porque já que o judeu esperava que fosse só aquele amor das pessoas relacionadas na sua família, Jesus mostra, através de uma parábola, de um homem que foi assaltado e ficou estirado lá na rua, e passa dois ícones da religião judaica, o sacerdote e o levita, e não ajudam esse homem. E quem vai ajudar? Um samaritano, povo detestado pelos judeus. E aquele homem é quem realmente auxilia e ajuda o necessitado. E Jesus então termina dizendo assim, então, quem foi o próximo daquele que estava ali moribundo, né? Quem foi o que o ajudou? E aquele homem, sem querer falar que era o samaritano, porque ele não suportava o negócio daquele, foi aquele que agiu de benevolência para com ele. Jesus falou, muito bem, vai você e faça o mesmo. Em outras palavras, vai você imitar o samaritano e ajudar a qualquer pessoa que está no seu caminho. Seja o próximo de qualquer pessoa que estiver no seu caminho. Até aí essa é a história. Meu tema é sobre insegurança. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Este homem, que nós não sabemos o nome dele, desse mestre que vai redarguir Jesus, este homem era inseguro. Ele não percebe que a sua insegurança faz com que ele não tenha imagem alguma acerca de si mesmo. Ele tenta tirar lucro da fama de Jesus, porque ele quer ser igual a Jesus, mas no mau sentido aqui, por pura falta de originalidade, ele quer ser igual a Jesus. E esse tipo de insegurança, se acontecer em nós também, nos torna um ninguém, porque nós queremos procurar alguém para copiar o tempo todo. O que eu quero lhe chamar a atenção é o seguinte, nós temos uma tendência, quando nós ouvimos uma historinha que tem o bom e o mal, a gente sempre quer se identificar com o bom. E eu quero te mostrar que o mal da história também é você. Esse homem que chegou até Jesus com essa atitude toda de insegurança, isso pode ocorrer na minha e na tua vida também, meu querido. Quando nós não temos uma certeza de quem nós somos, não temos certeza de quais são nossos dons, o que eu faço na vida, quais são minhas habilidades, eu corro o risco de olhar para alguém, querer imitar aquela pessoa para ser igual a ela, na verdade por pura falta de originalidade. Ou senão eu vou ser o que meu pai quer que eu seja, o que minha avó quer que eu seja, mas não vou ser eu mesmo que Deus me chamou para ser. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós não formos nós mesmos, nós podemos começar a ter atitudes ruins na vida como desse homem, porque eu acredito, aqui é uma coisa minha, eu acredito que numa atitude como essa, nessa coisa que nasce na gente, exatamente por a gente não assumir a nossa personalidade, não assumir quem nós somos, aqui está a raiz, o nascedouro de pecados como a inveja, o ciúme, a competição desnecessária, a mentira e até a difamação. Porque você não sabe quem você é, e aí a hora que você vê alguém que sabe quem ele é, às vezes você não vai com a cara da pessoa, e não vai por pura inveja. E tem mais, ainda fala mal da pessoa. Você nunca ouviu a pessoa, nunca conversou com a pessoa, e alguém te fala, você viu fulano? Mas não. Inveja. Inveja. A falta de sua segurança, de saber quem você é. Você tem inveja de ver uma pessoa mais bonita do que você. Inveja de ver uma pessoa que ganha mais do que você. Inveja de ver uma pessoa que tem qualidades que talvez você gostaria de ter. Ou por não saber quem você é, você fica com inveja de quem recebe elogios de pessoas que estão perto de você. Daqui a pouco você está numa rodinha, o pessoal lá no teu trabalho começa a falar de uma pessoa nova que tem, de repente aquela funcionária nova lá na empresa,
E você está lá, menina, tanto tempo lá na sua empresa, não recebe elogios assim, o pessoal comenta, pô, aquela menina inteligente pra caramba, você viu a agilidade dela em resolver aquele problema? E você só ali, né? Só esperando o momento. Só esperando o momento. Daqui a pouco surge alguma coisa assim, alguém fala de cabelo, você fala, cabelo ridículo, é daquela lá, né? Ai, que cabelo, não. Que cabelo. Inveja. Onde nasceu isso? Na verdade, nasceu de você não saber quem você é. Essa sua insegurança está causando isso. Você precisa resolver isso, nós temos que resolver isso na nossa vida, porque senão isso pega a gente e vai mudar áreas na vida da gente. Para entender como resolver isso, eu gostaria de começar lendo com vocês um texto em Salmo 139. Salmo 139, versículo 13 e versículo 14. Onde o salmista faz aqui uma declaração de quem Deus é para ele e o que ele é em Deus. Olha só essa declaração dele, que linda, que poesia de alguém que entendeu quem ele era diante de Deus. Diz assim: Senhor, tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Bom, nós estamos diante de um cara que não tem problema de autoimagem, não sei se você já percebeu. Porque depois dele constatar assim, Senhor, o Senhor me criou, e eu te louvo porque o Senhor me fez de modo especial e admirável. Ele está falando de que Deus o criou. E aí ele fala, tuas obras são maravilhosas. Esse não tinha problema de autoimagem, né? Ele estava resolvido. Mas eu quero tirar algumas lições desse texto aqui conosco. É importante você constatar duas coisas a teu respeito. Primeira coisa, você é único. Esse texto que nós lemos fala, tu criaste o íntimo do ser. Você é único, Deus criou você. Não existe nada igual você no mundo, não teve, nunca vai haver. Deus fez você e jogou a forma fora. Só tem você. Deus não cria cópias, Deus cria originais e você é único. Você é essa pessoa. Não tem ninguém igual você. Por que é que Deus tem esse trabalho todo de fazer você diferente de todas as outras pessoas que já viveram? É porque Ele quer que você saiba o quanto você é especial, o quanto Ele se importa com você, você é único. Deus ama a variedade, faz parte da natureza de Deus criar coisas variáveis, porque Ele é assim. Ele gosta da variedade, Ele gosta das diferenças. Já observaram flores? Elas são maravilhosas. E você pega flores da mesma espécie, se você olhar para cada uma delas, vai notar diferença em cada uma delas. As árvores, as flores, quanta variedade. Tem coisa até que não é tão bonito de ver. Besouro é um negócio feio de ver, né? Mas há um consenso, obrigado, querido. Há um consenso entre os entomologistas. Entomologistas são os biólogos que são especialistas nesse assunto de inseto. E não há um consenso entre eles de quantos realmente existem. Eu falei que há, mas não há um consenso entre eles de quantos realmente existem. As estimativas variam entre 5 milhões a 10 milhões de tipos de besouros. Deus é muito criativo, não? Muito criativo. Deus gosta de variedade de pessoas também. Vocês já perceberam como as pessoas são tão diferentes umas das outras? Eu gosto de gente, tá? Que tem a ver com a minha personalidade aqui agora. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Eu sei que tem pessoas que falam assim, eu não gosto de gente. Eu sou o contrário, eu gosto de gente. E eu gosto de gente, gosto de multidão, gosto de estar no meio de um monte de gente. Eu acho legal ver gente diferente um do outro. Se eu pudesse, confesso para vocês que se eu pudesse, assim, morar num lugar... Eu amo São Paulo, por exemplo. Eu gosto dessa cidade maluca, doida, cheia de gente. Eu gosto disso. Minha esposa sabe, qual é o meu lugar predileto de passeio? Eu gosto de passear em shopping ou num parque que esteja cheio de gente. É legal. Eu gosto de ver gente.
Já teve vezes na minha vida de eu andar de trem só para ver gente. É gostoso. É legal. Principalmente no trem você vê cada peça rara, não é verdade? No trenzão, busão, você vê cada peça rara, cada gente maluca. Não é? É legal, é legal. É variedade. Deus faz isso, essa variedade toda. Deus criou você como uma pessoa única. Você é único. Segunda coisa que você precisa saber de você é que você é especial e admirável. Eu estou tirando esse texto da Bíblia. Você leu comigo no texto. Que ele fala, eu te louvo que me fizesse de modo especial e admirável. Você é especial e admirável. Tem detalhes na sua vida que você mesmo desconhece. Até habilidades suas que você nem sequer descobriu ainda essas habilidades. Você age diferente de outras pessoas. Por quê? Porque naturalmente você é diferente, começa a notar que você é diferente até da sua própria casa. Porque Deus fez você assim. Você precisa levar um tempo se observando, se conhecendo, se dando chance de conhecer. E eu vou te mostrar umas ferramentas hoje para isso. Para descobrir essa complexidade que você é. Você é uma obra de arte. E se você for bem observado, você é admirável. Casais precisariam redescobrir esta arte de observar, contemplar, admirar. Numa reportagem mostrava um especialista em assuntos matrimoniais e ele fez algo nos seus alunos num retiro e ele estava querendo ensinar os casais a se beijarem novamente. Quantos solteiros nós temos aqui? Solteiros. Vamos lá, só solteiros. Isso. Dá para aceitar um negócio desse? Você está solteiro, você imagina ficar sem beijar? Não dá, né? Paixão da tua vida e você não beijar a pessoa. O solteiro pensa isso. Pois é, e se eu te falar que tem casado que faz isso? Não dá vontade de bater? Não dá vontade de bater? Tem casado que não beija mais. Vai passando os anos, não se beija, não tem mais contato nenhum. Eu até brinco, tem casal que já tem até teia de aranha na boca, meu Deus do céu, porque não beija mais. Sei por que um negócio desse. Aí, esse terapeuta fez algo com os casais. Fez com que eles ficassem de frente um com o outro, somente olhando, observando o outro. Detalhes, traços de um e de outro. Quanto tempo você não faz isso com a tua esposa? Observar os olhos, observar a boca, observar o jeito de ser da pessoa. Ali eles começaram a ficar com vontade de se beijar. Porque começaram a observar os detalhes um do outro. E aqui, vem cá, não é só essa questão física que é admirável quando uma pessoa é observada. Existem também traços de caráter, jeito da pessoa, inteligência, me permita a gíria aqui, sacadas que a pessoa tem. Você fala, puxa, ela é inteligente, está aqui do meu lado. Às vezes tem pessoas admirando a sua esposa, admirando o seu marido, não estou dizendo cobiçando, não, estou falando admirando. Pessoas admiram o jeito dela ser, o jeito dele ser, a inteligência, a prestatividade, alguma coisa, e você que está ali do lado não nota. Porque não observa essa pessoa. Então, quando nós observamos essa pessoa, você vai notar que tem muita coisa a ser admirada nessa pessoa. O mesmo é com você. Deus diz que você é admirável. Está escrito nas Escrituras. Eu quero mostrar para você algumas coisas que compõem essa sua singularidade na vida. Você é uma combinação de diversos fatores. Alguns são inexplicáveis, são únicos. Não sou nem profissional suficiente, talvez nenhum profissional conseguiria te explicar algumas coisas sobre a complexidade de quem é você. Mas eu consegui catalogar aqui alguns para nós analisarmos, que são comuns a todos nós. E se você descobrir alguns desses, pode ajudar você, pode servir como uma ferramenta para te ajudar a se conhecer melhor. Vamos a eles? 4 deles eu quero lhe mostrar. Primeiro, seus dons e habilidades. Todos nós temos dons,
Todos nós temos habilidades. E o detalhe, nascemos com elas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 diz assim: cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Faz parte da sua criação, do projeto de vida chamado você. Há diversos dons citados na Bíblia e cada um deles tem tantas variantes, mas às vezes algumas pessoas perguntam, o que é dom? Vou te explicar, dom, dádiva, presente de Deus em você. Você nasceu com aquilo. Vou explicar, dom é aquilo que Deus colocou em você para abençoar a outras pessoas. É aquilo que você faz bem e com aquilo você ajuda outras pessoas. Todos nós temos, no mínimo um dom, mas eu diria, todos nós temos vários dons. E todas as vezes que você faz alguma coisa e a faz bem feita, se alegra ao fazer aquilo, e aquilo também abençoa pessoas, isso é dom. Habilidades é praticamente a mesma coisa, talvez seja um pouco ainda mais visível. 1 Coríntios 12, versículo 6 diz assim: há diferentes habilidades para se realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Muitas pessoas pensam que não tem habilidade nenhuma, você tem sim, bastante. Um determinado estudo diz que uma pessoa normal tem em torno de 500 a 700 habilidades. Temos diversas delas. E tem diferentes tipos de habilidades, e isso é parte, muito delas são parte daquilo que foi já formado em nós, assim, gerado em nós nascemos assim. Outras nós aprendemos ao longo da vida e outras nós ainda estamos para descobrir. Tem pessoas, por exemplo, que têm habilidades com computadores. Outras pessoas não conseguem nem imaginar computadores na sua frente, na sua vida. E por que Deus colocou isso em você? Pensa. Aquilo pode lhe ser útil um dia na sua vida. Tem determinadas coisas, determinados negócios que a gente vai fazer na vida da gente que tem a ver com as nossas habilidades. Muitos têm habilidades com números, outros são bons com palavras, para falar ou para escrever, outros sabem lidar com pessoas, outros sabem lidar com processos, organizar tarefas. Tem gente que tem a habilidade na área da música, tem pessoas que já têm grandes ideias e pensamentos abstratos, mas eles são capazes de colocá-los juntos para dar algum sentido. Outros são sábios e observadores e conseguem tirar lições de fatos e história. Alguns conseguem pensar no caso por detrás do caso e assim tirar dali lições para nós. Algumas pessoas têm uma mente mecânica, outros uma mente de engenheiros. Alguns têm habilidade de entreter e divertir pessoas, outros têm habilidade de cozinhar. Outros têm habilidade de desenhar, de falar, de recrutar, pesquisar, planejar, construir. Todos nós temos diferentes tipos de habilidades. Eu não tenho aqui tempo de citar aqui 500 e 700 delas. E tais habilidades não são por acidente. Deus fez você assim. Deus fez você assim. Me ajudou muito na minha vida quando eu entendi que Deus me criou do jeito que eu sou. Para mim ficou claro, eu não existo por acaso. A ideia que me veio é a seguinte: Deus, que tem controle da história, que olha a história, que vê o todo, Deus planejou esse tempo de me colocar no mundo. Eu penso assim, é uma questão minha. Eu não entendo que eu sou um acaso, que Deus tem lá uma máquina de fazer humano e saiu eu ali. Humano número 6 bilhões 655. Não. Eu entendo que eu fui meticulosamente feito por Deus. Isso é para você. Você assim também. E Deus nos dotou de alguns dons e habilidades. Há um texto, por exemplo, nas Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, no capítulo 31, referente a uma pessoa, diz assim o texto: e eu o enchi com o meu espírito, e lhe dei inteligência, competência
e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Habilidades que Deus coloca em nós. Quais são as suas? O que você faz bem? Quais são aquelas coisas que quando você faz, você gosta de fazer? Quais são aquelas coisas que você faz e as pessoas gostam que você faça? E você tem que descobrir essas coisas na sua vida, porque a sua existência, a sua realização em vida tem a ver com seus dons e habilidades. Não tente ser o que você não foi chamado para ser, seja você mesmo. Você tem dons e habilidades que você faz muito bem. 2, segundo, paixão. Paixão é aquilo que dirige você, que motiva você. É uma coisa que mexe com você, você se apaixona por aquilo, você gosta daquilo. Todos nós temos motivações diferentes, forças diferentes que dirigem a nossa vida, interesses diferentes. Você já percebeu que tem algumas coisas com as quais você se preocupa com aquilo, você se interessa por aquilo, e tem determinadas coisas que você não quer nem saber, não te interessa aqueles assuntos. Elas revelam o seu coração, a sua paixão. Essas são as coisas que você gosta. Por isso que a gente vê muitos... Isso aqui pode ser até a causa de muitos conflitos em casamento, porque dentro daquela casa nós temos diferentes paixões e diferentes desinteresses no mesmo lugar. Se nós não soubermos como respeitar essas diferenças um no outro e se esforçar até para se interessar pelo que é interessante do outro, a casa vai ficar um lugar sem graça e chato. Filipenses 2, versículo 13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Nota, é Deus quem coloca desejos no nosso coração. Eu nasci assim. Eu nasci com esses gostos. Pergunte para você mesmo, quando eu penso que eu vou realizar algo, quando eu penso em fazer algo que me realiza e que vai abençoar pessoas, não vai prejudicar ninguém, o que é isso que vem à sua mente, que você possa fazer? O que realmente eu teria prazer em fazer, que tem a ver com a sua paixão? Muitos de nós seguiu a profissão diferente da paixão. Um percentual muito pequeno de pessoas trabalha naquilo que ama. Pior ainda, porque alguns de vocês ainda trabalham em algo que você tem habilidade. Não é só paixão, mas você tem habilidade de fazer aquilo e faz muito bem. Pior ainda é aquela pessoa que a paixão dela está numa área, a habilidade está em outra, mas ela foi fazer uma outra coisa. Por quê? Porque o pai mandou, a mãe mandou. Querido, você já está em tempo de fazer as coisas, se você já é um adulto, já se estabeleceu na sua vida econômica e financeira, de se financiar a fazer o que você quer. Vai fazer uma nova faculdade, vai fazer um novo curso, vai se investir numa outra área da tua vida e para de ser o que os outros querem que você seja. Querido, me entenda essa minha expressão. Não fuja de ser você mesmo. Não fuja desses desejos e interesses básicos que Deus implantou na sua vida. Foi Deus que colocou isso em você. Esse é você. É isso que faz você ser você. É isso que faz você falar, eu existo. Afinal de contas, eu existo. Isso aqui eu gosto de fazer. Lute por ser isto. Deus deu a você paixão por algo, um coração voltado para algo. E Deus também te deu dons e habilidades maravilhosas. Se você conseguir juntar a sua paixão e as suas habilidades, olha a junção de coisas que vão formando você aqui. Não é à toa que você se interessa por algumas coisas e outras pessoas não se interessam por outros. Porque Deus mesmo colocou essas motivações em pessoas diferentes, porque Deus é criativo, quer que tudo isso aconteça. Faça aquilo que tem apaixonado a sua vida. Pense sobre esses temas. Eu vou retomar nesse tema num dos próximos domingos, então fique atento. Terceiro, personalidade. Personalidade, ela refere-se a 3 coisas nisso que nós estamos estudando. O assunto é muito mais amplo, mas eu vou reduzi-lo aqui para ficar mais didático. Personalidade tem a ver com a maneira como você age,
a maneira como você sente e a maneira como você pensa. Acontece que a raiz da sua personalidade tem a ver com a maneira como você pensa, seus conceitos pessoais, sua maneira de ver a vida. Porque a maneira como você pensa determina a maneira como você sente. E a maneira como você sente determina a maneira como você age. A Bíblia mesmo diz que a sua vida é dirigida por aquilo que você pensa. No texto de Provérbios 4, no versículo 23, o texto diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Existem diversos tipos de personalidade. Aliás, se a gente fosse notar traços de personalidade, num dos estudos que eu vi, falavam que tem mais de 18 mil. Imagina, juntando alguns desses traços, dá você, é uma combinação imensa e complexa. Outro estudo mostra de crianças que nascem já com um certo padrão estabelecido de característica de personalidade. É interessante, hoje pela manhã, todo primeiro domingo do mês, aqui na nossa comunidade, no culto da manhã, nós apresentamos os bebês dos irmãos, né, que nasceram, né, os bebês que nasceram dos casais aqui da nossa comunidade, e consagramos aqui, oramos junto com os irmãos. É um ritual nosso que é muito gostoso. Eu que pego cada uma daquelas fofuras, eu vou lhes contar que um é diferente do outro. Incrível. Tem bebê que me vê, só falta já se jogar em cima de mim, assim, rindo. Tem outro que me encara, fala, você não vai me tirar do colo da minha mãe. Tem uns que quando eu levanto aqui, ele vê a multidão e o barulho e gosta. Tem outro que começa a berrar e quer sair correndo. Um é diferente do outro. Qualquer pai e mãe que tem 2 filhos para mais, sabe muito bem do que eu estou falando, da diferença que existe entre um e outro, não é verdade? Como são diferentes e vêm do mesmo pai e da mesma mãe. Eu tenho 2 filhos, o Dedé e o Dudu. E tem 9 anos de diferença os dois, mas é incrível, as diferenças que eles têm são maiores do que esses 9 anos. Eles são simplesmente opostos um do outro. E eu me lembro quando o meu mais velho, o André, hoje com 21 anos de idade, ele, quando eu ia contar historinha para ele à noite, né, eu, a Magda, íamos contar história para ele, o jeito dele ser era muito engraçado, porque começava a contar historinha para ele, ele travava e ficava assim, olhando para um ponto só, ouvia tudo, e depois que terminava me enchia de perguntas. Pai, mas por que tal coisa? Por que tal coisa? Por que tal coisa? E eu falava, nossa, como esse menino presta atenção nas coisas? Incrível. Ah, bom. Dudu, com 12 anos de idade hoje. Contando historinha para ele, parecia um ventilador. É. Você terminava de contar a historinha, ele nem sabia mais o que você estava. Ele está no outro mundo, criativo que só ele. Um extremamente lógico, o outro totalmente criativo. E aí? E aí? O meu mais novo vê pessoas, já abre o sorriso, nunca nem viu a pessoa. Olá, tudo bem? Como vai? Não sei quem ele puxou, né? Se abre e tal com todo mundo. O meu mais velho, assim, se eu citar ele aqui em público, fecha, cara. Assim, quer sumir, quer morar num iglu, sozinho, longe de todo mundo. Personalidades diferentes. Às vezes nós, pai e mãe, olhamos assim nossos filhos e pensamos, como é que isso aí saiu de dentro de mim? Pois é, eles nascem com uma característica que são deles. Existe sim a psicologia do desenvolvimento, que mostra que algumas mudanças que são sofridas na vida da gente, mas isso eu quero abordar mais adiante, num outro momento, e talvez aqui, até mesmo no próximo ponto, vai mostrar alguns momentos da nossa vida em que nós reconfiguramos a nossa vida, reaprendemos coisas novas. Então existem sim formas de trabalhar a nossa personalidade também ao longo da nossa vida. Mas a sua personalidade é única. De acordo com a Bíblia, é algo maravilhoso e complexo. Ela faz parte da maneira como Deus criou você, formou você, ou seja, Deus colocou em você dons e habilidades, Deus colocou em você uma paixão e Deus deu a você uma personalidade única.
Foi Ele quem deu isso a você. Isso não foi acidentalmente. Deus deu porque Ele quer que você seja único. Quarto, suas experiências. Ao longo da nossa vida, algumas coisas vão também formatando a nossa vida, ajudando e formando a nossa vida. Nós passamos por algumas crises, e essas crises vão fazer com que a gente saia diferente do outro lado desse túnel da crise que nós estamos passando. E saímos mesmo diferente do outro lado. Ao longo da nossa vida, a gente muda. Guarde isso, Deus jamais desperdiça um sofrimento. Você está passando por sofrimento? Deus pode fazer disso uma coisa fantástica na sua vida. Deus trabalha por detrás dessas experiências que nós temos passado para nos moldar e sermos a pessoa que nós devemos ser. As suas experiências têm moldado você, elas têm trabalhado com a tua vida. Todos nós carregamos uma espécie de banco de dados das experiências que nós armazenamos na nossa mente, sabe? Sistema de referência pessoal nosso. Então, toda vez que você vê alguma coisa, ou sente alguma coisa, ou ouve alguma coisa, você imediatamente checa esse fato com a referência que você carrega no seu banco de dados das suas memórias ou das sensações que você deixou registradas ali. Aí, automaticamente, você examina aquilo, se aquilo bate ou não com a sua experiência, se aquilo se encaixa ou não com a sua verdade pessoal. Isso se refere a diversas áreas da vida. Por exemplo, eu amo ser pai, eu gosto de ser pai, gosto demais dos meus filhos, e talvez você possa me ouvir dizer, gente, ser pai é fácil, é uma delícia ser pai. E talvez alguns de vocês digam, não, peraí, eu não acho isso não. Cara, ser pai foi horrível para mim, uma experiência muito difícil. Note, por que eu estou falando que foi legal e o outro está falando que foi difícil? Por causa das experiências que nós passamos. Eu digo para você, por exemplo, eu amo morar nesse agito de São Paulo, eu gosto. Eu gosto desse barulho, eu gosto dessa coisa toda, eu gosto de ver um monte de gente. Se eu pudesse morar assim num apartamento cheio de gente lá embaixo, um shopping center, para descer direto assim nele, para mim, estava em casa. Outra pessoa diga, não, eu quero exatamente fugir dessa loucura, essa cidade está me enlouquecendo. Eu quero morar numa casinha pequenina, né? Lá no alto da montanha, eu quero longe de todo mundo, eu quero isso. Isso tudo tem a ver com o quê? Com as experiências que nós passamos, as coisas que marcaram a nossa vida e que acabaram nos formando. Agora nós somos assim. Esses somos nós. Você é uma mistura dos seus dons e habilidades, das paixões que você tem, das coisas que você gosta, da sua personalidade, o jeito de você ser e o jeito de você se expressar, e as suas experiências, essas marcas da sua vida. Cada uma dessas pretendo analisar em próximos domingos aqui com vocês, mas quero ir aqui para o arremate final dizendo uma coisa para você. Tudo isso formou você. Se você não for você mesmo, você vai se frustrar tentando ser alguém que Deus não te formou para ser. Eu vou repetir essa frase e presta atenção que ela não está escrita. Se você não for você mesmo, você vai se frustrar, você vai errar o alvo. E a palavra errar o alvo na Bíblia é a palavra pecado. Você vai errar o alvo, tentando ser alguém que Deus não te formou para ser. Naquela parábola do filho pródigo tem uma frase que eu acho muito interessante. O filho pródigo, ele volta para casa, depois de ele ter errado o alvo da vida dele, ele volta pensando assim, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Porque ele deu uma bola fora com o pai dele. Eu diria para você que se você continuar insistindo em ser quem você não chamou para ser, você vai dizer assim um dia, pai, eu pequei contra os céus e contra mim eu pequei. Eu me enganei. Eu me forcei a ser algo que eu não era para ser. E fui um infeliz na vida por causa disso. Eu estou te chamando para você ser livre dessa prisão nessa noite, em nome de Jesus.
e ser mais autêntico. Eu vou terminar, mas vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. Mas continue ligado aqui comigo, que eu ainda tenho alguma coisa para arrematar com você aqui. Quando você entende essas coisas, você passa a ter uma autoestima saudável. Essa série de mensagens aqui pode ser uma grande ferramenta para gerar uma grande mudança na sua vida. Nosso propósito aqui na comunidade Carisma é ajudar você a compreender o quanto você é importante para Deus. Eu, pessoalmente, como seu pastor, eu quero me comprometer a ajudar, a orientar você, a dar ferramentas para você lidar com você mesmo, para ter uma vida bem-sucedida, uma vida significativa, uma vida realizadora no mundo, levando você a ser você mesmo. Seja você. Quem é você, meu irmão? O que você foi chamado para ser na vida? Como é que você quer terminar a sua vida? Porque como termina é que conta, né? Como é que você quer terminar a sua vida? Coisa chata vai ser chegar lá no final da vida e olhar para trás e falar: eu não fui quem eu deveria ser. Deixei os anos da minha vida passar e não fui. Ah, mas por quê? Ah, por causa de meu pai que me forçou, minha mãe que me forçou. Você decide por você ao longo da sua vida. Alésio, mas hoje eu exerço uma profissão, foi meu pai que me fez eu praticá-la. Tá bem, cresça, ganha dinheiro, economize, faça uma outra faculdade e vai fazer o que você quer. Mas não desiste. Alguns de vocês talvez estejam pensando: ah, mas eu estou velho demais para isso. Nunca é tarde demais para se exercer o seu ministério na vida. Minha bisavó, ela estava com 92 para 93 anos de idade, quando ela teve um problema de saúde, e todo mundo começou a ir visitá-la, achando: vai morrer. E eu me lembro quando nós chegamos lá, eu e minha mãe, e ela chamava a gente assim, uma conversa muito íntima dela, e ela era bem humorada, sabe? Ela chegava assim e falava assim: tá todo mundo achando que eu vou morrer, vão ter que me aguentar, não vou morrer não. Mas ela falou assim: oh, sabe por que eu não vou morrer? Porque esses dias eu tive uma experiência com Deus e Deus revelou o meu ministério. Gente, 92 anos de idade. Meu ministério. Qual é teu ministério, vó? Meu ministério, Deus me falou que eu tenho que ser uma intercessora pela minha família, para Deus levantar um homem de Deus da minha família. O nome de Deus não temos que usar da minha família para falar que era pastor, tá? Vai levantar um homem de Deus da minha família. E começou a orar, aquela mulher. Tinha 92 para 93, tá? 98 anos de idade. Aí mandou chamar a família. Vem me visitar que eu vou embora. Ela falou: eu estava um dia dormindo, eu tive um sonho. Apareceu um anjo de Deus do outro lado do rio, dizendo: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Ele falou: vou embora, vim para dar tchau. Quando eu fui visitá-la junto com a minha mãe, ela pegou, me chamou de canto e falou: lembra do meu ministério? Lembra que eu tenho orado? Lembro. Então Deus me falou que vai ser você. Meu irmão, se você já foi abençoado com alguma coisa que eu já te falei hoje, saiba que isso veio de uma mulher que aos 92 ou 93 anos de idade chegou diante de Deus e falou: eu quero exercer o meu ministério. Vai fazer o teu, meu irmão. Nunca é tarde demais para você exercer o seu ministério na sua vida. Para de ser o que os outros querem que você seja. Tem uma história na Bíblia de Davi e Saul. Sabe aquela história lendária do menininho derrubando com estilingue um gigante, não é? Davi e Golias? Pois bem, nessa história, quando Davi vai falar com o rei Saul, o rei fica assim: como é que você, um rapaz novo, pequeno, baixinho ainda, vai enfrentar um gigante? Saul era alto, mas o Golias era gigante. Saul, os outros homens batiam no ombro dele. Saul era altão, fortão, tudo mais. E Saul, então, querendo prevenir Davi, falou: faz o seguinte, olha, pega a minha armadura e a minha espada. A armadura do rei é a melhor que tem, a mais protegida. A espada do rei é a melhor que tem. Pega a minha armadura e a minha espada e vai lutar. Botar a armadura do Saul. Você imagina? A armadura do Saul no Davizinho? O cara nem andava. Acho que nem conseguia levantar a espada, né? Do Saul.
luta com a minha armadura. Davi falou, não dá, tira isso daqui. Tirou dele e falou, eu vou enfrentar do meu jeito. Do que você é bom? Com estilingue. Funda, né? Funda é um negócio que você pega aqui, roda, é mais difícil que estilingue. Estilingue você mira, funda é aqui, ó, na sensação, né? Você tem a noção de onde você vai acertar. E Davi foi lá, 5 pedrinhas lá no riacho, e suficiente para enfrentar lá o Golias, e derrotou o Golias. Por quê? Porque ele foi enfrentar o Golias da vida dele com as coisas que ele sabia que tinha habilidade para fazer. Agora você está tentando enfrentar o Golias com a armadura do outro, com a armadura de Saul, meu irmão, não dá, você vai ser derrotado, meu querido. Ainda que seja toda tecnológica e sofisticada, não serve para você, porque aquilo você não sabe fazer. Vai ser quem você foi chamado para ser. Vai fazer o que você sabe fazer. Use seus dons, suas habilidades. Vai fazer o que te apaixona. Assuma a sua personalidade, quem você é. E aprenda com as lições da vida que te acrescentaram muita coisa, através de muito sofrimento. Muita coisa amadureceu você. Mas você precisa descobrir isso em você. E é isso que Deus está querendo te despertar aqui nessa noite. Último texto que eu quero deixar com você está na carta aos Coríntios 15:10, que Paulo apóstolo fala. Você pode ler junto comigo? Olha que texto lindo, fala junto comigo. Pela graça de Deus sou o que sou. Que maravilha! Esse homem sabia o que era. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. É assim que nós temos que ser diante do nosso Deus. Antes de terminar aqui, você, meu irmão e minha irmã, que tem vivido uma vida de insegurança, mas que hoje está percebendo, meu Deus do céu, essa palavra está me ajudando a ver, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho coisas na minha vida, eu tenho habilidades, eu tenho a minha personalidade, tenho as coisas que Deus colocou na minha vida e eu não tenho lutado por elas. Mas hoje você está decidido a dizer, hoje é dia de mudança na minha vida. Hoje é o dia que eu quero aqui, ó, eu quero ser abençoado para sair daqui decidido, eu vou lutar para ser o que Deus me chamou para ser. É com você que eu quero abençoar aqui nessa noite. Já já nós vamos terminar a reunião, eu vou te chamar para você vir aqui à frente. Se você vai, como nós vamos terminar logo depois, você já vem com a sua bolsa, porque eu quero orar por você aqui agora. Então, se você, meu irmão e minha irmã, percebe que hoje é o dia dessa mudança na tua vida, nós vamos cantar um cântico aqui agora. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente comigo. Eu quero orar com você. Por favor, vem cá, em nome de Jesus.